Saudações cordiais a todos os nossos amigos internautas, amigos do Facebook. Gostaríamos de, nesta tarde, trazer uma reflexão da Palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Esses dias eu trouxe esta mesma palavra para uma igreja, através do Google Meet, onde tivemos a oportunidade de estar trabalhando este tema da ansiedade versus o cuidado de Deus. E hoje em dia estamos vivendo um dia de turbulência, né? Um clima de instabilidade está varrendo o mundo, está tomando conta da humanidade. E a ansiedade tem levado muitas pessoas a se precipitarem, a tomar decisões de forma equivocada. E hoje em dia nós estamos vivendo num clima de real incerteza com relação ao amanhã. Mas venha comigo, vamos estar nesta tarde participando um pouco, entendendo o que é ansiedade, quais os males que a ansiedade ela causa na nossa vida, né? E o que fazer para vencermos a ansiedade, né? A ansiedade, ela, em certo aspecto, ela é prejudicial ao nosso desenvolvimento cognitivo, ela é prejudicial à nossa tomada de decisões. Então, estar ansioso é o mesmo que estar inseguro quanto à sua vida, quanto às coisas que estão à sua volta, né? Por isso precisamos ter o devido cuidado. Podemos considerar, como a própria ciência considera, a ansiedade como uma doença do nosso século, né? A chamada doença do século, a ansiedade. E é interessante que a evolução da ansiedade, ela vai trazer justamente o peso da depressão, onde a pressão ela vai baixar a níveis até então não controláveis, né, a ponto de a pessoa de certa forma, se esconder. Para isso precisamos ter o controle das nossas atitudes, das nossas mentes, das nossas decisões, né? Augusto Cury, em um de seus livros, ele fala que nós precisamos tomar o controle, né? Tomar o controle da nossa vida, das rédeas da nossa vida, sermos os gerentes da nossa mente, não deixarmos a nossa mente como um terreno fértil para os pensamentos, né? E estamos vivendo hoje num mundo paradoxal, né? Em termos de saúde mental e de saúde física. Por quê? Porque há tantos remédios hoje em dia no mundo, né? Hospitais, clínicas especializadas, métodos de cuidar da saúde, academias e centros de beleza se proliferam por toda parte. É uma tendência mundial hoje. Ao passo que as academias, centros de beleza, estéticas, elas avançam, ao mesmo tempo o consumo de medicamentos e remédios e clínicas tem aumentado muito, né? E principalmente medicamentos voltados para a área da ansiedade, né? Voltados para a área da ansiedade. Para isso nós precisamos ter o devido cuidado, né? Meus irmãos, está conosco aqui alguns irmãos, irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe, irmã Maria de Lourdes, nosso pastor Emerson, lá da nossa congregação lá, abraço meu pastor, Douglas Batista, grande abraço, moda aí, Deus abençoe, irmã Graciele Andrade, a paz do Senhor, saudade também, minha irmã,
Breve estaremos juntos em nome de Jesus. Voltando, irmãos, ao nosso assunto da ansiedade, é interessante perceber que diante deste quadro, né, de academias, né, de estética, um avanço na área da estética tem surgido no mundo, mas nunca se ouviu falar de tantas pessoas enfermas, né, tanto da mente quanto do corpo, né? E aí chamamos de doenças psicossomáticas, né? Ou seja, doenças da alma que têm afetado o corpo, porque psique do grego é alma e soma é corpo, né? Ou seja, doenças psicossomáticas são doenças que a alma ela tem e ao mesmo tempo ela transmite para o corpo, porque uma vez que a minha alma ela está doente, haverá vamos dizer assim, um comando para as minhas células não trabalharem, para o meu exército de glóbulos brancos não trabalharem, né, dentro do meu corpo. Há de certa forma, uma autossabotagem do meu corpo, né, para que ele não trabalhe de forma correta. Então, hoje estamos presenciando um período de grandes crescimentos de doenças cardíacas, né? Acidentes vascular cerebral, pessoas sofrendo de colesterol alto, depressão, diabetes, hipertensão, pessoas que estão trazendo sobre o seu corpo diversos tipos de enfermidades das quais muitas vezes as pessoas não conseguem controlar, as pessoas não conseguem associar isso a problemas, de certa forma, externos, mas sim coisas que elas mesmas estão, muitas vezes, atraindo, né? E até muitas não conseguem lidar com percas, né? Com outras situações do dia a dia. Então, a doença da ansiedade, ela tem graçado a humanidade, ela tem, de certa forma, alcançado a humanidade, e se tornando assim a ansiedade um dos grandes males deste século, né? Muitas pessoas sofrendo, milhões de pessoas ao redor do mundo, pastor Emerson, sofrendo, e muitas vezes essas pessoas sofrem no meio de multidões. Pai do Senhor, pastor Zé Oliveira, pastor Oliveira de Boituva, Deus abençoe. Então, muitas pessoas estão dentro de suas masmorras, dentro de suas casas, dentro de si, sofrendo. A paz do Senhor, irmã Márcia Gutierrez, amém, de Caruaru, Deus abençoe. Então, o que a gente percebe é que esse mal tem atacado a humanidade. É uma ansiedade que dá taquicardia, dá palpitações no coração, porque a ansiedade, segundo a medicina, vamos dizer assim, um desconforto, ou é uma alteração do sistema nervoso central. E o que é o sistema nervoso central, senão a nossa mente, o nosso cérebro? Ou seja, essa alteração no nosso sistema nervoso central, ela indica que nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser assistido por alguém da família, por alguém próximo que amamos e que nos ama, ou por um médico, ou até mesmo pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, se assim nós quisermos que isso aconteça. Amém, irmã Valéria Oliveira, Deus abençoe. Então, a ansiedade, ela está tomando conta do mundo, levando muitas pessoas ao desespero, ao pânico. Hoje em dia nós temos muitos nomes como síndrome do pânico, né? Temos aí pessoas com fobias, né? Com medos de estar no meio de pessoas que estão com medo de sair às ruas, pessoas que têm medo de se relacionar com outras pessoas. Isso aí vai acachapando a pessoa, vai destronando a pessoa, vai destruindo a pessoa aos poucos. Irmã Laura, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então, o que acontece é que quanto mais a ansiedade ela prospera,
em nossa mente, em nossa vida, menos sucesso nós vamos ter em nossa vida. Nós precisamos ter sucesso na nossa vida e para isso precisamos abrir mão da ansiedade. Logicamente que não é uma coisa tão fácil abrir mão da ansiedade, do medo, do pavor. É uma coisa difícil, realmente. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós utilizarmos a nossa fé, nós vamos conseguir vencer. Interessante que George Miller, um dos grandes pregadores de séculos passados, ele dizia o seguinte: onde começa a fé, a ansiedade termina. E onde começa a ansiedade, a fé termina. Ou seja, qual é o item ou o que é que eu vou me apegar, a ansiedade ou a fé? Eu preciso me apegar à fé em Deus, porque através justamente da minha fé em Deus que eu vou conseguir superar a ansiedade. Porque se a ansiedade é um sentimento de insegurança, isso a própria ciência vai dizer isso, a ansiedade é um sentimento de insegurança, e se eu me seguro na fé, eu vou cumprir o que a Bíblia diz. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus está me dizendo e está te dizendo que existe um caminho de fé a ser trilhado. Existe um caminho de fé a ser seguido. E você, seguindo este caminho de fé, você com certeza estará bem. Você estará no caminho certo. Porque a ansiedade ela tem sido responsável por grande parte dos problemas espirituais e emocionais dos crentes. Posso dizer dos crentes, por quê? Porque o cristão em si tem-se a noção e a certeza de que ele vive com Deus. E quem vive com Deus, ele está seguro. Pelo menos é a regra. Mas o que nós vemos na prática muitas vezes não é. São crentes ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. E é interessante que Jesus, quando ele vai discorrer sobre a nossa vida, os cuidados com a nossa vida, em Mateus, no capítulo 6, e o versículo de número 20, 23, 20, 25 em diante, ele diz assim: por isso não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Não tendes vós muito mais valor do que elas, homens de pequena fé? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém pode. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Quanto ao que há de vestir, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, Deus ele nos surpreende quando Ele nos informa que Ele cuida de nós. Que Ele cuida de nós. Amém, irmã Márcia? Ultimamente vivo muito ansiosa, pois essas pessoas amigas que têm dormido no Senhor e outras que estão internadas. Realmente, irmã Márcia, não é fácil lidar com esses problemas. Sei que é difícil, né? Às vezes nós ficamos com preocupações com o dia de amanhã, com pessoas, né? Mas Jesus ele nos chama para nós confiarmos nele. Versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu sei que não é fácil lidarmos com o problema da ansiedade, pois a ansiedade é o estado emocional angustiante, né? Acompanhado de alterações somáticas no nosso corpo, que são as alterações cardíacas, as alterações respiratórias, né? Ficamos ofegantes, ficamos com taquicardia, palpitações no coração, sudorese, uma série de vamos dizer assim, alterações no nosso corpo começam a existir. Por quê? Porque a nossa alma não está bem. E é interessante que se nós lermos Salmos de número 46 e o verso 10, o texto diz lá, muito claro, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o texto diz aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, Deus está nos dizendo, eu cuido de você. Não te preocupas, eu cuido de você. Tire as preocupações, tire seus medos, submeta eles a mim, entregue a mim os seus medos. Porque a ansiedade, o ansioso muitas vezes, não prevê as situações que vão acontecer, né? São situações de fato desagradáveis, reais ou não, mas são desagradáveis. Então, esse termo grego para ansiedade é merímna, que tem o sentido de ansiedade, de cuidado, que são substantivos. E o que Jesus disse acerca disso, o texto que lemos, não ande com cuidados excessivos com relação à sua vida, deixe que eu cuide da sua vida, deixe que eu tomo conta da sua vida, deixe que eu faça acontecer na sua vida. Se você entregar o teu caminho a mim, confiar em mim, eu vou fazer tudo na tua vida. Está escrito lá em Salmo 37, versos 4 e 5. Como também lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, se não me escapa a memória, diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Se nós confiarmos em Deus, Deus ele nos ajudará. Sei que a ansiedade é um mal que está tomando conta da humanidade. Até os crentes. Quantos de nós não vai pregar muitas vezes ou cantar muitas vezes? Vamos cantar ou pregar com ansiedade nos nossos corações. A Maria Medeiros, a paz do Senhor. Pastor Fabiano Tavares, a paz do Senhor, meu nobre. O Wellington Carlos, a paz do Senhor. Então, quantos de nós, muitas vezes, não estamos caminhando preocupados com o futuro? E às vezes chegamos à conclusão de que os dias estão se passando rápido. Comecei o mês, mas já estamos no final do mês. Começamos o ano, já estamos em tal mês do ano. Quando na realidade os dias são os mesmos, as horas são as mesmas, os ponteiros do relógio é o mesmo, não para. Eles continuam segundo, milésimo de segundo, minutos após minutos. Eles não param, nunca deixaram de ser hora. O que acontece é que este sentimento de ansiedade, de medo, de pavor está nos tomando conta. Segundo o doutor Isaac Efraim, ele diz que a ansiedade é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo. Essa situação pode ser real ou pode ser subjetiva. Ela pode estar na minha frente ou estar na minha mente. De uma forma ou de outra, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos entregar a nossa vida a Deus que cuida de nós. A ansiedade é um processo físico e mental ativado em situações de medo, de receio, diante do desconhecido e em momentos de tensão emocional. Ela tanto pode ser normal ou pode ser psicológica ou patológica, né? Pode ser patológica de acordo com o Dr. Leandro Teles. Então, o que é ansiedade normal e patológica? A ansiedade normal preserva a vida e favorece a adaptação do novo. É natural na superação de fases de desenvolvimento humano, ou seja, você se preocupar com o seu dia a dia amanhã, como vai planejar o seu dia a dia amanhã.
Às vezes isso é normal, nós precisamos fazer isso quando criamos um projeto, quando temos um projeto em vista, ou quando estamos priorizando as pessoas do nosso convívio. Isso é interessante nós termos este tipo de ansiedade. Amém, irmão Pedro? Deus abençoe de Boituva. Grande abraço. E qual é a ansiedade patológica? A ansiedade patológica ela já entra dentro de um âmbito mais, vamos dizer assim, exagerado, que é uma reação desproporcional em relação aos estímulos que nós recebemos, intensidade, duração e adequação. Ou seja, ela se torna patológica quando ela foge do nosso controle, quando nós nos sentimos inseguros com relação à nossa vida. A ansiedade patológica, de certa forma, ela tende a paralisar a vida do indivíduo. Ela tende a travar as engrenagens da nossa vida, né? Enquanto que a resposta saudável, que é a ansiedade normal, ela gera movimento, né? Gera atitudes, ela gera superação, ela gera coordenação, né? Por quê? Porque nós estamos preocupados, mas estamos trabalhando. É uma preocupação controlada, controlável. Para isso nós precisamos ter esse devido olhar, né? Então, se nós sofremos, por exemplo, por antecipação, nós estamos causando um grande mal à nossa mente, né? Acordamos muitas vezes cansados, não toleramos trabalhar com pessoas lentas, temos dores de cabeça ou muscular praticamente diariamente, esquecemos das coisas com facilidade, né? Essas coisas, elas tendem a nos levar para uma síndrome, para dentro de uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury, considerado pelo psiquiatra Augusto Cury como o novo mal do século, que é a SPA, é a síndrome do pensamento acelerado. É quando o nosso pensamento ele vai na contramão da didática do nosso dia a dia. Ele está mais do que acelerado. É quando você está parado e sua mente está pensando em 10, 20 projetos e a sua mente não consegue parar. E diante disso você começa a disparar outros gatilhos, né? Gatilhos que o Dr. Augusto Cury chama gatilhos killer, né? Gatilhos assassinos. Ou seja, eu começo a me auto-sabotar, né? Eu começo a sabotar a mim mesmo, acreditando que eu não tenho condições nem capacidade de resolver aquela situação ou de avançar naqueles projetos. E na realidade nós temos potencial. Deus nos chamou, Deus nos deu capacidade. Nós temos potencial sim para vencermos gigantes, para desbravarmos novos projetos em nossas vidas. Deus nos chamou, não foi para nós ficarmos presos na mesquinhez das nossas ansiedades. Nós devemos nos afastar significativamente da nossa ansiedade. Glória a Deus por isso. Amém, irmã Márcia Gutierrez. A minha ansiedade saudável, graças a Deus. Graças a Deus, irmã Márcia. É uma coisa que a gente tem o controle dela. A gente não deixa ela tomar conta de nossas atitudes, não deixa a nossa ansiedade, de certa forma, influenciar negativamente nas nossas decisões. Nós precisamos estar orando, buscando a Deus, pedindo a Deus graça em meio às turbulências da vida, né? Porque se a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, está atacando a humanidade, de tal forma que a ansiedade tem sido um mal do século, nós precisamos progredir, nós precisamos, de certa forma, desacelerar o nosso pensamento e gerenciá-los, como diz o Augusto Cury. Gerenciar, o que é gerenciar? Só vai entrar na minha mente o que realmente vai contribuir para o meu bem-estar, para a minha vida diária, né? E interessante que a Bíblia diz, eu vou sempre pensar, ou vou trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Se é algo que nos traz a esperança,
nós vamos sim estar sempre pensando nisso. Por quê? Porque isso é bom para as nossas vidas, isso é bom para a nossa mente, isso é bom para o nosso dia a dia, né? A ansiedade, ela é sintomática, ela não é assintomática, ela tem sintomas. Quando eu começar a perceber determinados sintomas dentro da minha vida diária, né, eu começo a entender que eu estou ansioso, né, eu preciso de ajuda, eu preciso de algo que me dê suporte espiritual e mental neste momento. Existem duas formas de você descobrir se você é ansioso ou não, né? Quais são esses sintomas que devem ser considerados, tanto físico quanto psíquicos? Os sintomas físicos, se você começar a sentir taquicardia constantemente, palpitações no coração, falta de ar constantemente, tremores no corpo, dores no peito, fome excessiva, dor no estômago, diarreia constante, tensão muscular, isso são sintomas físicos de uma possível ansiedade. Você precisa ter o controle disso. Já os sintomas psíquicos, eles estão elencados da seguinte forma: angústia, sentindo angustiado, apreensiva com relação às coisas, ao futuro, medo excessivo das coisas, né? Irritabilidade, intolerância, sensação de estar à flor da pele, né? Típico daquela ideia, né? É um dia de fúria, né? Estar à flor da pele, qualquer situação adversa já o coloca no ataque já, e é preciso ter o controle disso. Dificuldade de desligar, ou seja, insônia, isso já são sintomas da ansiedade. Sensação de morte iminente, são sintomas, de certa forma, psíquicos que acontecem na nossa mente, que nos fazem parar determinadas atividades e focar só no problema, acreditando que esse problema não tem mais jeito, que acabou, o sucesso da nossa vida parou ali, quando na realidade uma neurocientista, a doutora Rosana, ela dizia o seguinte, que as percas nas nossas vidas, elas servem para o nosso crescimento. Por incrível que pareça, parece um paradoxo, mas de acordo com a ciência, as percas no nosso cérebro, elas servem justamente para que ele progrida, ele cresça, ele avance e não diminua, né? Por isso precisamos estar atentos às nossas vidas, ao que nós estamos pensando. Às vezes estamos focados demais num problema e não conseguimos resolver. E para isso precisamos da ajuda de alguém ou de algo, né? Ou até mesmo precisamos orar, precisamos nos dedicar mais ao nosso momento devocional diário com Deus, né? Nós precisamos, como diz a nossa irmã Maria de Lourdes, aí Deus abençoe, glória a Deus, estava precisando ouvir essa palavra, pois tenho me posicionado em minha casa, pois sinto que eles precisam sentir minha posição, preciso ser forte. Amém, irmã Maria de Lourdes? Conte conosco, estamos aqui orando a Deus, pedindo a Deus para que tudo dê certo aí, que nós possamos ver a senhora feliz e alegre, né? Nós temos que assumir o controle das nossas vidas. Nós não podemos ser mentes livres, campos abertos, que as pessoas possam entrar em nossos territórios da emoção e ditar as regras, não. Precisamos ser fortes, precisamos assumir o controle da nossa vida, da nossa mente principalmente, pois nós sabemos que a origem da queda de onde se origina justamente os medos e os pavores, porque quando o homem peca, quando o homem erra, quando há alguma coisa que está fora do seu controle emocional, ele começa a tomar determinadas atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Por exemplo, quando Adão ele pecou, ele se escondeu de Deus, ele teve medo de Deus. Mas por que, se até então Adão não tinha medo de Deus, por que Adão se escondeu? Ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi. Por que, Adão? Porque estava nu. Perceba que a argumentação de Adão
nada mais é do que fugir de um erro cometido, de não querer aceitar a sua condição. Errou, falhou, Senhor, me perdoa, eu preciso prosseguir, Senhor, me ajuda nos meus intentos, eu preciso caminhar. Né? Então, Adão, naquele caso específico, ele foi o primeiro tipo de ansiedade que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Por isso que ele diz, ouvi a tua palavra e temi. Mas por que, Adão, você temeu? Eu temi porque eu estava nu e eu me escondi. Ele já estava ansioso, por quê? Porque o quadro, o erro que ele cometeu, levou ele a ter esse medo de Deus. Deus não é um carrasco. Se nós recorrermos a Ele em tempo oportuno, Ele nos ajudará. Ele estará de prontidão, como num pronto-socorro. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos entender que a partir da queda do homem, né, a partir da queda do homem, o homem foi desajustado em sua harmonia tricotômica. O homem é composto de corpo, alma e espírito. E quando o pecado ele entrou no corpo do homem, né, a morte também passou a todos os homens, pois a queda do homem afetou o homem em sua tricotomia. A harmonia que existia dentro de nós, ela foi perdida. E só quem restaura esta harmonia é o próprio Deus, através de nossa vida diária com Deus, através de nossa vida contrita com Deus no altar da oração. Isso é bom, é interessante, né? Percebe-se que hoje nós ouvimos falar de doenças psicossomáticas, que já falei a princípio. Missionária Débora Santana, Deus abençoe, missionária, é bom tê-la aqui. Então, as doenças que nós conseguimos ouvir hoje são doenças de ordem psicossomáticas, que já falei. Só que já existem outros tipos de doenças que a medicina chama de doenças pneumopsicossomáticas. E o que são as doenças pneumopsicossomáticas? É a tricotomia do corpo humano sendo afetado. Ou seja, é o corpo, soma, é a pneuma, o espírito, e a psique afetada. Os três constituintes do corpo humano estão afetados. Por quê? Porque a partir da queda, o homem perdeu aquele contato que ele tinha com Deus. Mas esta tricotomia só receberá harmonia novamente no seu corpo quando ele, quando eu, quando nós nos conscientizarmos de que Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. Ele está conosco todos os dias, apesar das nossas dificuldades, é verdade. Deus precisa restabelecer a harmonia no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Deus tem algo para te dar, para te mostrar, para te revelar. Você não chegou aqui por acaso. Deus ele está te dizendo, eu cuido de você, filho. Eu cuido de você, filha. Não te entrega a ansiedade. Não deixa que este medo ele se avolume na tua vida. Deixa eu cuidar da tua vida. Deixa eu tomar conta da tua vida, da tua existência. Deixa eu fazer o que você não consegue fazer. Deixa eu realizar o que você não consegue realizar. Eu sei que não é fácil o que você está passando. Eu sei, eu conheço. O autor aos Hebreus diz, porque nós temos um sumo sacerdote que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele experimentou escárnio, desprezo, ele experimentou a morte do seu pai. Jesus experimentou tudo que um ser humano pode experimentar, a ponto de até passar por uma depressão profunda no horto, no jardim do Getsêmani, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Aquilo ali era uma depressão profunda, um sentimento muito profundo de angústia que tomou conta de Jesus, a ponto de ele dizer, ânsias da morte, as ânsias da morte me cercaram.
a ponto de Jesus dizer: olha, Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Percebes que Jesus, ele passou por um grande processo na sua vida, tudo por minha causa e por tua causa. Então, como nós, ele também tudo foi tentado. Mas precisamos ter o controle da nossa vida. E quando nós assumirmos o controle de tudo, nós vamos entregar esse controle a Deus. Diz: Deus, agora eu posso te entregar. Porque tem muitas pessoas que dizem que entregam a Deus o controle da sua vida, mas vivem tomando decisões, vivem fazendo coisas que ele não consultou a Deus, ela não consultou a Deus. Mas, Senhor, está na tua mão. Mas como está na mão de Deus? Se nós estamos assumindo as rédeas da nossa vida, se nós estamos tomando conta da nossa vida e não estamos entregando ao Senhor a nossa vida como devemos, precisamos ter o devido cuidado. Quais são as origens, além de Adão que falamos, as origens e causas da nossa ansiedade? São vários fatores, por exemplo, excesso de competitividade. O mundo moderno é um mundo competitivo, isso é fato. Nós estamos vivenciando num mundo onde muitas pessoas não se adaptam às suas exigências atuais. É um mundo praticamente que os seus padrões estão baseados na competição. Ou seja, vai superar quem for mais forte, quem for mais guerreiro, quem tiver a melhor fala, quem tiver o melhor porte, quem tiver sempre é o melhor, sempre é o melhor. E nesse sistema de competição, nós nos desgastamos muitas vezes, porque pregamos às vezes porque queremos agradar fulano ou ciclano, pregamos muitas vezes porque queremos agradar a nós mesmos, quando na realidade nós não devemos pregar nem para agradar fulano nem ciclano, mas devemos pregar porque temos uma chamada de Deus na nossa vida, porque somos porta-vozes de Deus. Da mesma forma, o louvor, cantamos porque queremos agradar fulano, beltrano ou a nós mesmos, e quando na realidade nós precisamos agradar a Deus, viver uma vida para Deus. Deus, ele é aquele que tem o controle das nossas vidas. Porque as grandes competições, até dentro da igreja, as grandes competições, elas fazem com que o ser humano, ele sofra grandes pressões por resultados, por metas, né? Ter foco, ter objetivos. Isso é o que acontece no mundo de hoje. Aí onde entra um ponto de tensão. O desemprego também, pandemia aí assolando. Hoje temos mais de 3 milhões de desempregados no mundo, aqui no Brasil, digo. Pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Uns chamam de miséria absoluta, outros chamam de miséria relativa. Miséria absoluta é quando não tem nenhuma refeição para comer durante o dia, e a relativa é quando se tem pelo menos uma refeição. Isso é o que os estatísticos dizem. Mas estamos vivendo neste mundo, um mundo de, não vou dizer um mundo de caos, mas um mundo caótico. Um mundo onde às vezes parece que não tem mais solução. Mas a Bíblia diz lá no livro de Salmos: eleva os meus olhares para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus, o teu socorro, ele vem de Deus. O teu socorro não está nas grandes instituições, não está nas pessoas, mas está em Deus. Confia nele, entrega a ele tudo. Entrega a ele tudo, entrega a ele tudo, porque o mais ele vai fazer na tua vida. O mais ele vai fazer por você. Te apega a Deus nesse momento, que com certeza muitas coisas acontecerão na tua vida. Eu volto ao texto que lemos: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós.
Sinta o cuidado de Deus na sua vida. Sinta o cuidado do Senhor no teu viver neste momento. Quero orar por você que ficou até o presente momento conosco. Você que está assistindo, vai assistir em outro momento. Que Deus possa te abençoar e te alcançar. Márcia pede oração por sua saúde. Depois de ficar quase 30 dias internada, meu cabelo caiu 90%. Estou quase careca, tenho ficado muito triste, pois meu cabelo é meu véu. Amém, irmã Márcia. Vamos estar orando pela irmã, juntamente com os irmãos também. Deus, Ele é tua saúde, Ele é tua vida, tá? Glória a Deus. Às vezes são situações que a gente não entende, mas Deus, Ele está no controle de tudo e vai te ajudar, eu creio. Eu oro por vocês neste momento, Pai, no nome de Jesus. Quero apresentar, Senhor, todos os teus filhos que participaram desta transmissão. Cada um dos teus filhos, Senhor, que tiveram um tempinho, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que tu possas, Deus, entrar com providência, tirar toda a ansiedade, Senhor, dos corações, tirar o medo, o pavor, tirar, Senhor, estes sentimentos maus que está atacando, esse espírito de morte que está atacando a vida dos teus filhos, esse sentimento que em nada tem contribuído para o progresso espiritual do teu filho. Eu te peço, Senhor, que tu dê força, se for preciso que a pessoa tome uma decisão, eu te peço que tu dê força a ela, que tu dê a graça a ela necessária, Senhor, para ela vencer. Eu te oro, Pai, neste momento, por cada um, pela irmã Márcia, Senhor, que tu possa restabelecer a sua total saúde, Senhor, e que ela possa, Deus, ser um instrumento, Senhor, a cada dia na tua mão, que ela possa beneficiar, Senhor, através de sua vida, de seus testemunhos pessoais, Senhor, que ela possa beneficiar a vida de muitas pessoas, e muitos saberão através da tua filha que tu és Deus que tem o controle de todas as coisas e nunca perdesse o controle. Numa situação dessa, Senhor, de pandemia, de mal que está agraçando a humanidade, pedimos, Senhor, teu socorro, Senhor, para as vidas que estão nos hospitais, para as vidas, Senhor, que estão precisando de uma intervenção tua. Vai, Senhor, aonde nós não podemos ir. Entra nos hospitais, Senhor. Entra, Senhor, tira pessoas que estão entubadas. Tira, Senhor, cura, Deus. Deus, dê a ciência para os médicos, Senhor, para que eles possam tratar, Senhor, e mais vidas serem recuperadas, Pai. Que tu possas estar abençoando, ajudando, dando graça. Senhor, olha a Suzana que está ali no hospital, Senhor. Tenha misericórdia dela, seu restabelecimento total. Ajude a todos que precisam, Senhor, de uma intervenção tua neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por tê-los aqui conosco, em nome de Jesus.